No Brasil, o corpo de jurados do Tribunal do Júri é chamado oficialmente de Conselho de Sentença. Até chegar a este importante momento do processo penal, uma complexa engrenagem do sistema de justiça é acionada. Você certamente já deve ter assistido a muito filme de tribunal produzido em Hollywood, mas no Brasil existem diferenças consideráveis com o modelo de júri observado nos Estados Unidos. Naquele país, as questões penais e também as questões cíveis são passíveis de apreciação por um tribunal do júri. No Brasil, somente os crimes dolosos contra a vida são julgados dessa forma, o que inclui o homicídio doloso, consumado ou tentado, o aborto e a participação em suicídio e infanticídio. A formação do Conselho de Sentença é um momento sensível no julgamento pelo júri popular. Esse grupo de pessoas é formado por 7 cidadãos que devem residir na comarca onde o crime foi cometido. Os jurados são uma espécie de juízes leigos, que dirão se o réu é culpado ou inocente. Ao juiz togado, cabe apenas estabelecer a pena, segundo o veredito dos jurados, e, claro, o que determina a lei é a chamada dosimetria da pena que faz o juiz. Nos Estados Unidos, durante o procedimento de seleção do júri, advogados e promotores de justiça podem dirigir perguntas para o candidato a jurado sobre qualquer questão polêmica e aleatória. Por exemplo, se o indivíduo é a favor ou contra a pena de morte, ou se é favorável ao porte de arma por civis. Dessa forma, é possível verificar se o jurado é ou não potencialmente favorável à tese apresentada pela defesa do réu. Já no processo de seleção do Tribunal do Júri brasileiro, os procedimentos são mais restritos. Advogado e promotor não fazem pergunta ao possível jurado e, pelo menos em tese, não têm informação a respeito da pessoa. Porém, como nos Estados Unidos, podem aceitar ou recusar um candidato a jurado. No dia do julgamento, com uma pré-lista contendo os nomes de 25 jurados vinculados ao Tribunal de Justiça, a defesa e a promotoria fazem a escolha dos 7 jurados. O juiz sorteia o nome, o jurado levanta e permanece de pé. Primeiramente, a defesa diz se aceita ou recusa aquele jurado. Depois, a promotoria. Defesa e acusação podem recusar até 3 jurados sem justificar. Curiosamente, este é o único procedimento do processo penal em que a defesa se manifesta antes da acusação. Composto o Conselho de Sentença e realizado o juramento pelos 7 jurados, o julgamento é iniciado. O júri tem uma lista de mais ou menos 5.000 pessoas, né? Dentre pessoas, servidores públicos, federais, municipais, estaduais e pessoas da iniciativa privada. No início é feito um sorteio, desses 5.000 é feito um sorteio de 300, eu acho, mais ou menos 300. E desses 300 ficam 25 jurados. Essa lista é composta basicamente de servidores públicos, como eu disse anteriormente, pessoas sindicalizadas e pessoas que trabalham voluntariamente no TRE, nas eleições. Eles fazem uma reunião no começo do ano, mais ou menos em janeiro, com as pessoas selecionadas e perguntam, com essas 300 pessoas selecionadas, e perguntam quem quer e quem não quer. Quem não quer não é obrigado, você pode ir embora, de livre e espontânea vontade, não paga multa, não paga valor nenhum. E quem quer, ele já seleciona para um outro dia, já para começar a trabalhar. O juiz, do primeiro dia útil de trabalho do Tribunal do Júri, ele nos entrega um ofício pedindo a disponibilidade da gente ao órgão de origem da gente. Então, a gente recebe esse comunicado e entrega ao nosso órgão de origem, para o órgão de origem arranjar uma outra pessoa para nos substituir durante o ano. No ofício vem dizendo que período começa e que período termina. Nesse período, a gente fica à disposição do Tribunal do Júri. O corpo de jurado desse ano, de 2019,
é composto todo de professores da rede pública, tanto Estado quanto município. Então, assim, já temos algo em comum, somos professores. E isso já facilita, porque muitos já conhecem algum conhecido de alguma outra escola, de algum outro lugar. Então, o relacionamento entre a gente é maravilhoso. Nesse grupo de WhatsApp, tem alguns oficiais de justiça que participam dele e o policial militar, que também trabalha, participa, para nos avisar. Faz a segurança. Faz a segurança, porque a gente não pode estar comentando sobre os casos, no WhatsApp. Se vai ter ou não júri, porque às vezes pode ser que tenha sido cancelado um dia antes, né? Um advogado de defesa entra com um pedido, uma petição, um atestado médico, dizendo alguma coisa que o juiz tem tempo hábil para avisar a gente. Então, joga. Às vezes, um colega vai se atrasar, vai faltar, aí para a gente já ir se ajeitando. No começo do ano, tinha uma corretora de imóveis, tinha uma funcionária pública de outro setor e tinha um advogado, mas esses não conseguiram ficar o ano todo. Esses pediram para sair. Por conta das atividades por ser corretor de imóveis, de empresa privada fica mais difícil, né? Certo. Então, pediram para sair. Estava atrapalhando as suas atividades e o seu trabalho. Certo. Diariamente, ou seja, de segunda a sexta-feira, os jurados devem comparecer ao fórum às 9 horas da manhã. O oficial de justiça faz uma chamada oral com o objetivo de registrar a presença, que é obrigatória, desses 25 jurados. Depois que o juiz, o promotor de justiça, os defensores chegam ao tribunal, realiza-se o sorteio dos 7 jurados que formarão o conselho de sentença. Selecionados, os 7 jurados juram julgar com imparcialidade e votar conforme a sua consciência individual. Após o juramento, os membros do conselho de sentença dispõem de alguns minutos para ler o relatório do caso. Após 10 minutinhos de leitura, começam as ouvidas das testemunhas, que primeiro é a promotoria que faz as perguntas, depois a defensoria. As testemunhas, acabou, não tem mais nenhuma testemunha, é a ouvida do réu. Se o réu se sentir necessidade de falar, ele não é obrigado. Aí a promotoria faz as perguntas, depois a defensoria, a gente escutando. Nós, nisso também, nós do corpo de jurado, podemos fazer perguntas também, tanto para as testemunhas quanto para o próprio réu. Terminou a fase de ouvida, aí começa os trabalhos, né? Aí a promotoria vai falar durante 1h30 e depois a defensoria 1h30. Se a promotoria sentir necessidade, ele pede a réplica. Aí quando ele pede a réplica, obrigatoriamente a defensoria tem que fazer a tréplica. Feito isso, o juiz pergunta para nós do corpo de jurados se tem alguma dúvida em relação ao que foi dito, ao que foi trabalhado. Se nós tivermos alguma dúvida, aí é nessa hora que a gente não pode mais se dirigir nem ao defensor, nem ao promotor. A pergunta tem que ser feita direto ao juiz e o juiz pergunta às partes. E as partes respondem. Aí, após todos esses procedimentos, né, o juiz lê as perguntas, o questionário que vai ser respondido por nós na sala secreta. Em todos os casos, a gente tem que responder a materialidade, se houve realmente o crime, a autoria, se aquele crime foi cometido pelo réu, e se tem uma pergunta que é obrigatória, se a gente absolve o réu, essa pergunta em todo julgamento tem que ter. E as outras são se tiver qualificadora, as perguntas referentes às qualificadoras. A cada pergunta é entregue aos jurados 2 cédulas, com sim e com não. E a gente recebe essas 2 cédulas ao mesmo tempo e bota na urna o sim ou não. Colocou na urna,
o oficial de justiça recolhe, entrega ao juiz as cédulas que a gente respondeu, e a outra que ficou na mão é descartada em outra urna. A partir do juramento, nós não podemos nos comunicar uns com os outros. Nesse juramento, a gente é incomunicabilidade. Entregamos o celular ao oficial de justiça, ficamos sem o celular durante todo o processo do júri. Só recebe o celular quando é dada a sentença. Na hora da votação, né, na sala secreta, somos os 7 jurados, o juiz, o Ministério Público e a Defensoria junto, e 2 oficiais de justiça. Então, todos eles ficam observando a gente para ver se tem comunicabilidade ou não. Muitos têm um histórico de poucos são réus primários, muito poucos são réus primários, né? Porque a maioria dos crimes cometidos são em questões do tráfico de drogas, né? É a maioria? A grande maioria é relacionada ao tráfico. Em comunidades muito pobres, né? E novos, briga de gangue, reclamação por dever ao traficante, né? Matar por besteira, queima de arquivo, tem tudo isso. E olha só, em muitos casos que eu escutei nesses 2 anos de conselho de sentença, tem defensor público que é muito mais eficiente e mais aguerrido do que muito advogado particular. Sim, interessante isso. Né? Muito, muito mais. Eles realmente fazem uma defesa exemplar do réu. Certo. E assim, eles fazem e eles tentam isso. Quando o réu é confesso, ou o réu, assim, não tem nem como defender tanto, eles tentam fazer que diminua a pena dele, certo. Ou tire uma qualificadora, alguma coisa que diminua a situação do réu. No Tribunal do Júri do Recife, os jurados estacionam os seus veículos no mesmo local dos defensores públicos, embora não seja um estacionamento coberto. Ao adentrar na sede do tribunal, os jurados ficam posicionados na plateia do salão, juntamente ao público que assiste aos julgamentos, que inclui, quase sempre, estudantes de direito e familiares dos acusados. Como medida de autopreservação, distanciamento e não envolvimento com as demais pessoas presentes, o grupo de jurados costuma ficar em um canto da sala. Com isto, os jurados evitam propositadamente a proximidade com outras pessoas que estão ali para assistir aos julgamentos. Quando os julgamentos extrapolam horários oficiais, o julgamento é suspenso por até 2 horas para que os jurados façam as refeições em uma sala específica do tribunal. Uma empresa terceirizada fornece as chamadas quentinhas, com direito a opções de um cardápio. Embora reunidos nessa sala privada, os jurados não podem conversar entre si, sob a vigilância estrita de 2 oficiais de justiça que os acompanham durante essas refeições. E quando o júri termina depois das 6 horas da noite, o tribunal fornece um carro para deixar aquela pessoa, aquele jurado que não tem carro em casa. Quando termina a tarde, o policial, né, que trabalha na vara, ele vai deixar a gente no estacionamento, né? Mas a gente pode, muitas vezes já aconteceu isso, comigo ou com colegas do tribunal do júri, de a gente descer ou subir no elevador com
Com o A réu? família ou o réu? Ah, com a família Ou o réu. E pegar ônibus no mesmo ponto de ônibus que está o réu. Se for um réu que a gente absolveu, beleza, Okay. ele vai ficar feliz. E você está falando isso na saída, na né? saída. Já teve colegas que já se encontrou com o réu em pleno ponto de ônibus. Mas, assim, a sorte que o réu tinha sido absolvido. Então, Sim. se encontrou no ponto de ônibus. Às vezes no elevador, a gente encontra. A experiência no tribunal do júri é extremamente válida e valiosa. Por quê? Porque nós, né, entramos com a cabeça imaginando ou idealizando muitas coisas, ou a favor do Ministério Público, ou a favor da Defensoria. A gente entra sem saber realmente como funciona, né, como a máquina funciona, e lá a gente começa a ter a noção como funciona o Poder Judiciário nos crimes contra a vida. E assim, é realmente muito bom, porque no início do ano, dos trabalhos, o Ministério Público e a Defensoria, eles dão uma aula para a gente, explicando realmente como funciona. Eles são extremamente atenciosos e conscienciosos nesse ponto, de mostrar realmente como funciona, como é que é. Muitos dão uma aula muito boa, e a gente entra e sai com outro olhar. Como é a competência do Ministério Público, até a gente ter clareza, né, de como funciona isso. O juiz também explica minuciosamente como é feito o trabalho, para não restar dúvidas. Então, assim, a gente entra de um jeito e sai de outro, e sai assim, realmente entendendo como funciona a questão do judiciário nos crimes contra a vida. Tem casos assim impressionantes. Esse ano teve um caso em que um rapaz matou uma pessoa, né, um senhor de mais de 55 anos, matou, esquartejou, jogou as partes do corpo no rio, antes de jogar as partes do corpo no rio, jogou cal, né? Lavou a casa, pintou com a mão de cal a casa, e passou não sei quantos dias para se descobrir que era esse. Então, esse caso assim foi de uma frieza, e aparentemente motivo não tinha para ele ter cometido esse crime, a não ser para extorquir dinheiro da vítima, né? Porque era mais velho do que ele, era homossexual, né? Então, assim, esse foi um caso que me chocou. Teve um outro caso que foi uma briga de casal, né? Um casal gay, homossexual, e um deles vai bater, bate tanto, fere, mas não morreu, a vítima não morreu. E no meio do julgamento, do tribunal, ele pede a parte para a promotoria e pede para falar com a vítima. Né? A vítima estava assistindo o julgamento. Aí ele se vira para a vítima, que a vítima estava no auditório, e ele pede perdão à vítima. Então foi muito emocionante, assim, causou uma comoção nas pessoas que estavam assistindo, causou uma comoção na defensoria, no promotor público, causou. Esse aí foi absolvido, né? Absolvido porque o próprio promotoria pediu absolvição. A vítima testemunhou, pediu para tirar, ser como fosse lesão corporal, né? E foi assim. Então, esse caso foi marcante, esse do esquartejamento foi marcante. Teve um em 2017 que foi uma mulher sendo julgada porque tinha matado a filha ao nascer, infanticídio. Mas ficou provado durante o julgamento que ela não matou, né? Na hora do parto, ela desmaiou
e a filha nasceu, foi uma dor muito forte, nasceu, desmaiou e a filha morreu de frio, de madrugada. Ela passou mal, quando retornou a filha estava morta. Então foi provado por A mais B que não tinha sido infanticídio. Esse foi um caso chocante. As opiniões da entrevistada, que gentilmente nos concedeu esta entrevista, não refletem necessariamente o ponto de vista da produção deste documentário, nem da Fundação Joaquim Nabuco.